Meus irmãos, bom dia. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Enquanto os irmãos procuram, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, dizer da minha alegria renovada de estar na minha igreja. E agradecer o convite para estar aqui nessa manhã, rever os irmãos e amigos e com vocês participar desse culto ao nosso Deus, nesse que é o primeiro dia da semana. Começamos a semana já na presença de Deus, ouvindo a sua voz, cantando seus louvores, juntos em comunhão. Um privilégio muito grande. Bendito seja o nosso Deus. Irmãos, Hebreus capítulo 5. Nós vamos do verso 11 até o capítulo 6, verso 8. E o tema da mensagem dessa manhã é a necessidade de perseverança por causa do perigo da apostasia, o perigo de voltar atrás, de abandonar a Jesus, de endurecer o coração, de cair do estado de graça em que se foi colocado. Essa carta foi escrita para cristãos passando por severas perseguições. Eram judeus que haviam se convertido a Cristo e, como resultado, estavam experimentando perseguição por parte dos judeus que não acreditaram em Cristo. Se você der uma olhada no livro de Atos, encontrará ali relatos dessas perseguições, especialmente o apóstolo Paulo, Saulo, judeu, quando se converte a Jesus, começa a pregar a Jesus, ele é perseguido. E aquilo que aconteceu com Saulo acontecia com muitos outros cristãos no século I, acusados de serem traidores do judaísmo, de negarem a lei de Deus que foi dada a Moisés, pregarem contra o templo, acusados de uma série de outras coisas. Os judeus convertidos a Cristo enfrentavam a dura realidade da perseguição, do sofrimento, intimidação, ameaças, alguns presos, outros torturados, há relatos de mortos. E no meio desse ambiente de dor e de sofrimento, era a tentação de voltar atrás para não continuar a sofrer era muito grande. Afinal, eles perguntavam: de que é que me valeu acreditar em Jesus se tudo ficou pior? Eu era mais feliz quando era judeu. Depois que eu aceitei Jesus, então os meus patrícios me perseguem, minha mulher me deixou porque eu me tornei cristão. Era isso que as mulheres judias eram orientadas a fazer se o marido se tornasse cristão. Eram expulsos da sinagoga, não podiam mais frequentar a sinagoga. Era uma situação de muita pressão e de muita dificuldade. E essa carta foi escrita por um autor, para nós, desconhecido, mas profundo conhecedor da Bíblia e daquela situação toda, que com um coração pastoral queria ajudar aqueles irmãos a não voltar atrás, a perseverar, a continuar firmes, servindo a Deus e crendo em Jesus, mesmo debaixo de todas aquelas dificuldades. A carta toda é uma grande exortação à perseverança na fé. E aqui no capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, o nosso autor como que repreende aqueles irmãos, porque pelo tempo que eles já eram crentes, eles deveriam estar mais seguros, eles deveriam estar mais firmes, e não com o risco de voltar atrás e desfalecer na fé. Ele estava falando a respeito de Melquisedeque, na passagem anterior, e como Melquisedeque, aquele famoso rei sacerdote de Salém, que veio ao encontro de Abraão para saudá-lo e trouxe pão e vinho, e a quem Abraão deu o dízimo, ele está falando a respeito de Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo. Aí ele diz a partir do verso 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar,
porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Ou seja, ele queria falar mais coisas a respeito de Cristo, queria explicar mais o Antigo Testamento, mas ele sentia que aqueles irmãos não compreenderiam, não entenderiam a profundidade do mistério do Evangelho que ele estava querendo trazer, e a razão que ele dá no final do verso 11 é que eles se tornaram tardios em ouvir. Tardio em ouvir quer dizer lentos para ouvir, e ouvir no sentido de ouvir e entender, não é só ouvir com os ouvidos, né? É ouvir com a mente, ouvir e entender e compreender. Eles haviam negligenciado o estudo da palavra, estavam estagnados e simplesmente eram não ensináveis, não tinham como progredir na vida cristã. Ele diz aí do verso 12 em diante: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui ele os repreende porque, devido ao tempo em que eles já eram crentes, eles já deviam ter se tornado mestres, professores, capazes de ensinar a outros, firmados na palavra de Deus, nos seus fundamentos e nos seus mistérios. Mas agora, apesar do tempo passado, o nosso autor diz aqui, eles estavam precisando ser ensinados no ABC, quando eles já deviam estar fazendo mestrado. Precisavam ser alfabetizados, quando, de acordo com o tempo decorrido, eles já deviam estar bem avançados. Eles deviam voltar, verso 12, aos princípios elementares dos oráculos de Deus. E aí ele faz uma comparação entre uma criança que precisa de leite e o adulto que come alimento sólido. E ele diz que os seus leitores são como crianças, que tem que estar ali na papinha, né? No leitinho. Não tem como dar alimentos, não tinha como dar alimento sólido para eles. Final do verso 12: vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A comparação, então, não é boa para o lado deles. Eles, devido ao tempo, eles deveriam ser adultos, absorvendo o alimento sólido da palavra de Deus, e pela prática deveriam ser pessoas experientes para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdadeira palavra de Deus e a falsa palavra de Deus, entre as decisões que agradam a Deus e aquelas que não agradam. Maturidade, discernimento, é isso que se esperava deles, depois de tanto tempo como cristãos. Eles deveriam, então, ser crentes maduros, experimentados, com as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Mas agora ele tinha que dar papinha, né? Tinha que estar dando sopinha para aqueles irmãos, porque o alimento sólido não era possível dar, da mesma forma que a gente não dá picanha para um recém-nascido, né? Não tem como fazer isso. Essa é a situação em que aqueles leitores se encontravam, e o nosso autor aqui está preocupado com esse estado de estagnação. Eles pararam em algum momento. Deveriam ter prosseguido, mas não prosseguiram. E o que é pior, já em seguida, isso poderia levar a um estado de coisas pior ainda. Porque o problema da bicicleta, a bicicleta, para você manter ela em pé, você tem que estar andando. Se você para a bicicleta, ela cai. Assim é a vida cristã. Ou você está prosseguindo e andando, mas se você parar, não é que você vai ficar parado em pé. Se você parar, você vai cair. E é isso que ele adverte. Em seguida, cuidado com a apostasia, porque o primeiro passo é a estagnação. Parar, acomodar. E não pense que você vai só ficar acomodado, porque em seguida, à porta, está a apostasia, que é abandonar a Deus, abandonar a Cristo. Isso é uma situação terrível. Veja como ele diz, ele
Ele não quer que isso aconteça com seus leitores. Aí ele faz essa exortação, capítulo 6, de 1 a 3. Por isso, meus irmãos, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aqui ele exorta aos irmãos dizendo, vamos deixar o ABC, vamos deixar os princípios rudimentares, basilares do cristianismo, porque vocês, devido ao tempo, já deveriam ser mestres escolados nestas coisas, e vamos nos deixar levar para a perfeição. Não é isso aí que ele diz no verso 1? Deixemo-nos levar para o que é perfeito, para a maturidade cristã, para a perfeição cristã. É para isso que Deus nos chama. Essa é a nossa vocação, não ficar parados, mas progredir sempre. Nunca chegará o tempo em que um crente vai dizer, já alcancei, não tenho mais nada a aprender, não tenho mais nada a amadurecer, não há nada no meu caráter que não precise ser burilado, transformado, já estou completo. Nunca vai chegar esse dia, até o último dia da sua vida, você estará prosseguindo para a perfeição. Por isso essa exortação aqui, vamos deixar de lado aquilo que vocês já deviam saber, larga a cartilha, e abre aí um bom livro, grosso, né? E vamos estudar, vamos em frente. Deixa de lado as coisas fundamentais. E olha o nível, olha o que é que ele chama de fundamental. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso que ele considera como sendo a base que deveria ser ensinado no primeiro ano da escola primária, a gente olha assim e diz, isso aqui é para curso de PhD, não é? Tal a diferença de nível que existe hoje, a superficialidade é tão grande hoje nas igrejas evangélicas, que isso que o nosso autor considera como sendo a base, o rudimento que a gente tem que deixar de lado para prosseguir, tem gente hoje que não entende nada disso aqui. Arrependimento de obras mortas, o que é a fé em Deus, a questão dos batismos ou batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, o juízo eterno. Tem gente que está na igreja há tanto tempo e que ainda não tem certeza dessas coisas, ainda não entendeu essas coisas, que para o autor da carta é o ABC. E ele diz, faz essa exortação, irmãos, temos que prosseguir. A vida cristã, ela tem que ser intencional. Embora nós creiamos, como crentes que somos na Bíblia e na soberania de Deus, que Deus nos guarda, Ele nos preserva e é Ele quem nos santifica. Ao mesmo tempo, a Bíblia é muito clara que esse processo de crescimento é alguma coisa da nossa responsabilidade. Tem que ser intencional. Você não vai crescer sem que algumas medidas sejam tomadas, como estas aqui que ele está dizendo. Atenção, dedicação, o propósito de estudar, de compreender, de prosseguir, de deixar para trás o fundamento, de conhecer mais, saber mais, estar mais próximo de Deus, crescer em santidade, crescer em graça, orar mais. Então tem que ser um esforço proposital, você tem que disciplinar isso, tem que ter tempo, reservar tempo, comprar boa literatura, participar de reunião, tomar as medidas necessárias. Não é isso que você faz com o seu corpo? Você precisa melhorar, sua situação física não está muito boa, você marca a academia, você vai, você faz exercício, segue a dieta, vai no nutricionista, seleciona alimentos, tem hora para tomar os remédios que você precisa para repor vitamina. Nós fazemos isso com o nosso corpo. É a mesma coisa com a alma. Nós temos que ter intenção. Agora você deixa para alimentar-se domingo, vem para a igreja ouvir um sermão, e o resto da semana você não está nem aí. Então vai ser um atrofiado, desculpa. Você vai ser um anão espiritual, atrofiado, um bebê, a vida toda, dando trabalho para a igreja, porque vai precisar de gente para te ensinar o ABC o tempo todo. Fica um peso na igreja. Esses irmãos que aprendem, não prosseguem, não cresce. É sempre as mesmas atitudes. Bom, se fosse só isso, né?
Mas agora a coisa fica pior, porque ele vai mais um estágio, o nosso autor. Ele diz, olha, nós temos que prosseguir, não pode parar, porque existe a expectativa e a ameaça da apostasia. Ele terminou essa passagem que eu li, dizendo, isso faremos, quer dizer, iremos para a perfeição. Ele está se referindo ao que ele disse no verso 1, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Aí ele diz, isso faremos, quer dizer, iremos para o que é perfeito, se Deus permitir. Porque tem algumas coisas que Deus não permite. E uma delas é essa que ele vai dizer em seguida. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Palavra dura essa. Mas ele está preocupado com a situação dos seus leitores. O que ele está descrevendo aqui é a situação daqueles irmãos, daqueles judeus que haviam abandonado o judaísmo e haviam aceitado Jesus como Salvador, haviam sido batizados, haviam entrado na igreja, participado da ceia, participado do culto e gozado de todos os privilégios espirituais da comunidade da fé. Se eles, tendo passado por tudo isso, tendo experimentado todas estas coisas, caírem, porque é isso que acontece com a bicicleta quando não anda, ela cai. É o termo que ele usa aqui, não é? É impossível, ele fala no verso 6, caíram. Se depois de ter experimentado tudo isso, eles caíram, e a queda aqui significa abandonar Cristo, voltar atrás, desistir, voltar para o judaísmo, ele diz que é impossível reconverter. É impossível renovar para o arrependimento. Não tem jeito, acabou. É o que Jesus chama de a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado que não tem perdão, e é o que João, na sua primeira carta, chama de pecado para a morte, pelo qual, inclusive, a gente não deve nem orar. Ele diz, olha, se seu irmão pecar, pode orar por ele. Menos se ele pecar para a morte. Se ele pecar para a morte, nem ore. E o que é o pecado para a morte? É isso aqui. É depois de você ter conhecido, provado, experimentado, participado, você então cai. Cai aqui é a queda, não é a queda no pecado, porque um crente verdadeiro, ele pode cair em pecado, mas se ele é crente verdadeiro, ele vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus, vai se levantar e vai continuar. A queda aqui é a queda definitiva, ele abandonou, ele virou as costas, ele nega. Talvez um exemplo aqui para ajudar a gente a esclarecer é aquele episódio no Antigo Testamento dos espias que que Moisés mandou para levantar a inteligência militar da Terra Prometida. Moisés chegou com o povo de Deus às margens da Terra Prometida, de cada tribo tomou uma pessoa, um homem, indicado pela tribo, formaram um time de 12 que entraram na Terra Prometida para conhecer a terra. E eles entraram na terra, pisaram na terra prometida por Deus, a terra que Deus haveria de dar por herança, que era uma representação do reino celestial. Entraram ali na terra, respiraram o ar da terra prometida, comeram das frutas da terra prometida, trouxeram até um cacho desse tamanho de uva, beberam a água daqueles riachos cristalinos que estavam ali, ouviram os passarinhos cantando, quem sabe comeram carne daqueles animais que eles caçaram ali, experimentaram do bom e do melhor da terra. Quando voltaram, o que é que aconteceu? 10 deles disseram, não vamos não, isso aí não é para nós não. Só 2 disseram,
é nossa terra, vamos em nome de Jesus, vamos conquistar, Deus prometeu, Ele nos dará a vitória. Percebe? Aqueles 10 espias entraram na Canaã celestial, experimentaram tudo, sentiram a atmosfera celestial daquele lugar e caíram. Não quiseram prosseguir. O resultado é que morreram todos no deserto. Não teve jeito. Deus condenou toda aquela geração. Eu penso que isso ilustra bem o que o nosso autor está dizendo aqui. Se não, vejamos. Olha a descrição que ele faz. Ele diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, a luz da verdade brilhou na consciência, eles perceberam a verdade do Evangelho e resolveram abraçar aquela verdade. Provaram o dom celestial, talvez uma referência à ceia, não é por causa da palavra provar. Participaram da ceia, que é o pão do céu. É uma representação de Cristo, que é o pão que desce do céu, o pão celestial, o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo, não necessariamente do novo nascimento, mas das operações do Espírito Santo na comunidade. Sentiram a presença de Deus, sentiram a força do poder do Evangelho nas suas consciências. Experimentaram os poderes do mundo vindouro, naquele ambiente da comunidade em que a presença de Deus se faz presente. Até um ímpio, de repente, sente algumas coisas. Eu sou acostumado a pregar em muitas igrejas Brasil afora, e não é incomum, de vez em quando, sair alguém assim, aperta a minha mão e diz: olha, eu não sou crente não, eu não tenho nada não, mas eu quero dizer que fez muito bem as coisas que o senhor falou, né? Me senti muito bem hoje à noite. Ele provou os poderes do mundo vindouro. Ele se tornou participante. Durante aquele momento que ele estava ali, ouvindo os cânticos, ouvindo a palavra de Deus, a sua consciência foi despertada, o seu coração foi tocado, e ele, numa certa medida, provou daquelas coisas. Continua. Essas pessoas provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Eu penso que a referência aqui que ele está fazendo, e é óbvio, né? Está se referindo àqueles judeus que aceitaram a Cristo como Salvador, largaram o judaísmo, passaram um tempo frequentando as comunidades cristãs do primeiro século, provando e participando de tudo, foram batizados, comeram a ceia do Senhor, participaram da ceia do Senhor, ouviram a boa palavra de Deus, sofreram a influência do Espírito Santo durante as reuniões, mas a verdade é que eles nunca foram crentes de verdade. Alguém pode chegar esse tantinho perto da conversão e não se converter. Pode chegar isso aqui pertinho e não dar o passo definitivo, que é o caso deles aqui. As pessoas podem ter uma profunda experiência religiosa e não ser crente de verdade. A história está aí para mostrar exemplos e exemplos de pessoas que frequentaram igrejas, pastores, pregadores, ganhadores de alma, e que um dia caíram, foram embora, se tornaram até ateus. Existe esse risco. Existe esse risco, porque o coração humano é enganoso. E um dos perigos do coração enganoso é nos fazer pensar que a nossa experiência é verdadeira. Cega os nossos olhos para que nós vejamos a verdade, para que nós enxerguemos o nosso verdadeiro estado. Uma pessoa pode passar por tudo isso e não ser crente de verdade. Veja que experiência religiosa. Parece que ele está descrevendo um crente, não é? Mas não é. Não é, porque se fosse não cairia. A queda do crente é temporária. Ele cai em pecado, se arrepende, pede a Deus misericórdia, chora, lamenta e volta. Mas aqui é uma queda da qual não tem volta. É o que a Bíblia chama, aliás, que em teologia nós chamamos de apostasia, o pecado para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi isso que os fariseus fizeram. Talvez, se eu explicar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse texto fica mais claro também. Os fariseus tinham um problema para explicar Jesus.
porque era inegável que Jesus estava fazendo milagres, milagres autênticos, verdadeiros, de gente conhecida, de aleijado, que era aleijado desde nascença, gente cega, gente morta que ele ressuscita. Era inegável os milagres de Jesus. A grande pergunta era, com qual poder Jesus está fazendo isso? Para os fariseus não era Deus, não era pelo poder de Deus, porque Jesus quebrava o sábado, Jesus andava com pecadores e publicanos. Esse homem não pode ser de Deus, porque está quebrando a nossa lei, porque Deus não abençoa pecadores com tais poderes. Se não era Deus, qual era a outra alternativa? O diabo. E aí eles disseram que esses milagres que Jesus está fazendo é pelo poder de Satanás. Na verdade, Jesus está possesso de Beelzebu. Ele está cheio do Espírito, mas não do Santo. Ele está cheio do Espírito de Satanás. É por isso, no poder de Satanás, que ele está fazendo esses milagres. Foi isso que os fariseus disseram a Jesus. E então Jesus se volta para eles e diz: toda palavra que os homens proferirem contra Deus e contra o Filho de Deus serão perdoados. Mas o que proferir uma palavra, quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, nem aqui, nem no mundo vindouro. Porque eles disseram que Jesus estava possuído de um espírito imundo. A blasfêmia, o pecado dos fariseus, foi terem provado os poderes do mundo vindouro, provado a boa palavra de Deus, visto os milagres, terem visto o próprio Deus na frente deles, que era Jesus era Deus em forma humana, e mesmo tendo visto tudo isso, provado tudo isto, eles tomaram a decisão de virar as costas e dizer: isso é coisa do diabo. E resolveram matar Jesus. A apostasia acontece quando a pessoa experimentou, provou, tomou conhecimento, participou, se envolveu e ela toma uma decisão e diz: isso aqui não é de Deus, isso é coisa do diabo, isso não é para mim, vou virar as costas e vou embora. Isso pode acontecer e tem acontecido com muita gente. É claro, o crente verdadeiro jamais faria isso. Ele vacila, ele tem momentos de questionamentos, ele pode até se achar prostrado, pode passar até um longo período naquilo que era chamada pelos antigos puritanos a noite da alma. Parece que a alma entra num estado de trevas, de incerteza, de questionamentos, mas ele passa. Às vezes o avião do crente está voando em céu claro, mas entra numa nuvem. Mas a nuvem termina e ele continua voando em céu de brigadeiro. Mas aqui é outra coisa. Aqui é o abandono final e definitivo, identificado com essa blasfêmia e o pecado para a morte. E aí o nosso autor diz: é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Não tem volta. E aqui nos lembramos de um outro episódio que ele vai narrar mais adiante. No capítulo 12, se você quiser me seguir aqui, ele diz, capítulo 12, 16 a 17: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Todo mundo conhece a história de Esaú. Ele era o primogênito, herdeiro das promessas de Deus, da descendência que abençoaria a terra, herdeiro da fortuna, seu pai Isaque, porque era o primogênito, era o filho mais velho. Um dia ele chega do campo com fome, seu irmão gêmeo Jacó está na cozinha. Esaú diz: me dá o que comer aí, porque eu estou com muita fome. Jacó, esperto, diz: eu dou, mas eu troco pelo teu direito de primogenitura. E Esaú, que era profano é uma pessoa que não dá valor às coisas de Deus, é um profano. Esaú, que era profano, disse: de que me serve essa primogenitura? Eu estou morto de fome, é tua, me dá aqui a comida. Aí pegou lá o prato de lentilhas com um pedaço de pão, e ali ele trocou os seus direitos espirituais por um prato de comida. E foi embora. Anos depois, quando o pai já está morrendo, na hora de abençoar os filhos e transmitir a bênção e a herança,
Jacó veio primeiro, engana o pai e recebe a bênção que por direito era dele agora, mas que o pai ia dar para o filho mais velho. Era dele, porque ele trocou, ele ganhou. Então ele toma a bênção do pai, a bênção da primogenitura, toma a bênção de Esaú. Quando Esaú chega logo depois para ser abençoado por Isaac, Isaac diz: quem é você? Que já estava meio cego, né? Disse: eu sou teu filho Esaú. Disse: mas como? Eu acabei de abençoar Esaú? Não, era Jacó fingindo ser Esaú, levou a bênção do pai. Aí esse Esaú começa a chorar. Meu pai, me abençoa. Começa a chorar. Mas diz aqui, ele queria, com lágrimas, receber aquilo que ele havia aberto mão anos passados. Mas diz o texto aqui que ele não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas tivesse buscado. Tem duas possibilidades de interpretação. Ele não achou arrependimento no coração do pai, o pai não se arrependeu para dar a ele a bênção, ou não achou arrependimento no seu próprio coração. O choro era lágrimas de crocodilo. Ele estava chorando porque perdeu a herança, perdeu o nome, perdeu as propriedades. Não havia arrependimento real. O seu coração duro e profano, que havia trocado os direitos espirituais por um prato de comida, à medida que foi ficando velho, foi ficando mais duro, de maneira que ele não conseguia se arrepender de verdade. Ainda que pudesse chorar, era uma emoção, mas choro não significa arrependimento. As pessoas choram, mas não quer dizer que estão arrependidas. É isso aqui, é o exemplo do que o nosso autor está dizendo. É impossível renovar para arrependimento. E ele argumenta aqui, voltando aqui para o capítulo 6. A argumentação que ele usa é simples, é um ponto só, no verso 6. Visto que, por que é impossível renová-los para arrependimento? Porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Significaria, para que eles fossem renovados para o arrependimento outra vez, significaria que Jesus teria que ir para a cruz outra vez e ser outra vez exposto à vergonha como ele foi. Expor o Filho de Deus à vergonha outra vez. Ou, talvez, se cair, voltar, cair, voltar, cair, voltar, fosse possível, significaria trivializar, tornar comum, tornar uma coisa boba a morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz é muito séria. Uma morte, um arrependimento. E se você se arrepender do seu arrependimento, não resta mais arrependimento. É isso que ele está dizendo. Porque ele morreu uma vez só. Passou aquela vergonha uma vez só. É uma vez só. Por isso, não caia. Não abandone. Não volte atrás. Senão você vai ser como aquela terra, próximos versículos. A terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A terra que recebe a semente, recebe a chuva, recebe o adubo. Está falando das pessoas que estão na igreja. Seus corações recebem a palavra de Deus, seus corações são como o campo, a terra. Recebem a palavra de Deus, a boa semente, recebem as bênçãos de Deus, a boa chuva, é adubada, é estrumada, é regada, mas se ela produz espinhos, se ela produz erva daninha, só tem uma coisa para ela: queima. Não é isso que se faz? Tem que queimar a terra. Acabar com aquilo ali, ver se de alguma maneira aquilo serve para alguma coisa. Porque ela não produz o fruto que é desejado. Ao contrário, no verso 7, daquela que depois de cultivada recebe bênção da parte de Deus. Meus irmãos, esse perigo aqui, ele é mais
Ele está mais próximo do que a gente imagina. Não são poucas as pessoas que, tendo experimentado a palavra de Deus, provado os poderes vindouros, se tornado participante das ações do Espírito Santo, não são poucos aqueles que, depois de um tempo, eles simplesmente abandonam, caem e voltam atrás. Isso aqui está aqui para despertar a nossa atenção para a necessidade de progresso. Não foi isso que nós começamos dizendo? A vida cristã, ela é um progresso. Nós estamos sempre a caminho, sempre andando. Se nós pararmos, não só vamos ficar estagnados, mas há o risco dessa queda. Então, prosseguir, ir em frente, crescer, buscar mais de Deus, se envolver com todos aqueles meios que Deus determinou, que proporcionam o crescimento espiritual. E a minha palavra nessa manhã, uma palavra de encorajamento, de exortação, a que você não pare, não se acomode. Há campo novo a ser conquistado, há caminhos a serem trilhados, há desafios a serem vencidos, sempre há mais, nunca você vai cansar, nunca você vai se sentir enfadado, sempre vai ter coisa nova à frente, sempre novas descobertas, mais e mais. O nosso Deus é inesgotável, bem como a sua revelação. Por isso, prossiga, não pare, tem que continuar, porque parar significa cair. E se cair, não tem volta. Não tem volta. Que Deus tenha misericórdia de nós, de você, de mim, para que nós valorizemos a cruz de Cristo, os privilégios que nós temos aqui. São tantos privilégios que nós temos e oportunidades de crescer, que nós aproveitemos a todos eles, para sermos crentes dignos da graça de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar, concluindo. Nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Pedimos que Tu te compadeças de cada um de nós que aqui se encontra. Olha para aquele que treme da Tua palavra e que, ao ouvir essa exortação, temeu no seu coração e se dispôs a se apegar mais a Ti, a sondar a sua vida, a sua mente e a sua conduta. Senhor, o pecado nos atrasa, o pecado não resolvido, as atitudes mundanas. Por favor, Senhor, nos ajuda a nos livrar destas coisas e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, animando-os a prosseguir, a se envolver mais com o Teu reino, a Te conhecer mais, prosseguir em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa. Abençoa Teu povo que aqui se reúne nessa igreja, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém.